a partir do dia 14 de janeiro, nós começamos as atividades desse comitê. É o Comitê Baiano Vacina no SUS Já, que é composto por diversas entidades, centrais sindicais, sindicatos da área da saúde, representantes de escolas de diversas universidades. Nós temos profissionais e pessoas, instituições da área da saúde, mas também de outros movimentos sociais, como Federação de Bairros, Movimento Negro, partidos políticos, enfim. A ideia é a gente juntar as forças, né, da sociedade, as forças vivas da sociedade, para nos aproximarmos da atuação dos gestores e contribuir para que a gente possa enfrentar, para que a gente possa debelar, né, essa pandemia aqui no Brasil. Nós sabemos das dificuldades, mas é preciso uma mobilização, nós compreendemos isso, é preciso uma mobilização geral de toda a sociedade. Então, o nosso objetivo com essa atuação, nós já fizemos alguns debates, fizemos uma plenária muito grande, com mais de quase 200 pessoas, representantes de entidades, lideranças, instituições. Fizemos um debate com a ex-presidente do Programa Nacional, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, com a coordenação da imunização aqui da CESAB, e temos acompanhado com muita angústia, né, com muita preocupação, essa verdadeira batalha, né, que nós estamos vendo das prefeituras, né, do governo do Estado, para enfrentar, né, para conseguir a vacinação que nós temos, é a alternativa que nós temos para debelar o vírus, a vacinação, e muito preocupados também pela atitude, né, do presidente da República, que, infelizmente, atrasou, sabotou, né, e não tem uma ação ágil, né? Aliás, pelo contrário. Então, o nosso esforço é esse, de ouvir, de tirar dúvidas e de ajudar a sociedade a se posicionar, de reverter essa certa desconfiança na vacina, né? Por outro lado, também nós temos preocupação em relação à situação do Sistema Único de Saúde. Nós temos um SUS hoje que temos visto, né, com as políticas neoliberais, a fragilização do SUS, e isso tem nos preocupado muito. Muitos de nós aqui ajudamos a construir esse Sistema Único de Saúde, e agora, nesse momento de pandemia, que a gente mais precisa dele, nós temos visto a retirada de recursos, né, mudança de políticas, e o próprio Ministério da Saúde, que não está em mãos adequadas do ponto de vista técnico. Então, isso tem nos preocupado muito. Eu digo que a gente dorme e acorda pensando nessa situação e angustiado. Então, organizar esse comitê é mais do que uma obrigação nossa, profissionais de saúde, militantes da área da saúde pública, do SUS, e nós queremos, com esse debate aqui, trazer, tirar algumas dúvidas, né, esclarecimento de diversos pontos que nós estamos vendo, de políticas que precisam ser feitas, que estratégias que precisam ser adotadas para que a gente possa passar adiante, discutir com nossas entidades, ajudar a disseminar a informação correta, né? Porque tem muita fake news, muita informação distorcida. Então, esse é o nosso objetivo. Nós não vamos aqui nessa reunião, vai ser uma reunião muito assim de ouvir, né? Ouvir de vocês, mas nós queremos ouvir em cima das questões que foram elaboradas pelo comitê com antecedência. Eu mandei até para a Estela, não sei se chegou para a Léo, mas são questões bem das dúvidas que nos chegaram. Para a gente ganhar tempo, nós vamos ler essas questões, vocês se colocam sobre elas, os dois, e depois a gente tem alguns comentários e algumas propostas que a gente possa contribuir, né, para que a nossa luta vá adiante e a gente consiga avançar aqui na Bahia. Aqui nós temos a Central Única dos Trabalhadores, a Central Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil,
Temos o Sindisaúde, Sindicato dos Fazendários, a PLB Sindicato, conselhos, associações, sindicatos da área de profissionais de saúde. Nós temos a Igreja Católica, a Pastoral da Saúde, a Igreja Batista de Nazaré, temos também várias instituições religiosas de matriz africana, a APUB, Associação dos Professores Universitários, a ADUNEB, a Fiocruz. Eu quero aqui registrar a presença de Fernanda, né, da Grace, da Fiocruz. Temos Glória Teixeira participa, algumas pessoas da Rede Covida participam, têm participado nos debates que a gente tem feito aqui. Luiz Eugênio tem participado, da Abrasco. Professora Gisele aqui, que você deve conhecer, foi da Superintendência de Atenção à Saúde do Governo do Estado da Bahia e é professora aposentada, doutora, professora aposentada da Universidade Federal da Bahia e membro do Comitê de Vigilância à Saúde da Abrasco. Então, sem muita demora, vamos aos pontos que eu acho que nós temos aqui imenso interesse, né, na fala dos secretários, por conta do que ainda existe de insegurança, incerteza frente a vacinação que ocorre hoje no Brasil. Primeira pergunta, secretários, é acerca quais foram os fatores que foram determinantes para a elaboração do plano de imunização de Salvador e dos municípios, e se esses fatores eles foram levados em consideração na pactuação da CIB. Então, como a CIB pactuou esse plano, os planos municipais, né, de imunização, né, que fatores foram determinantes para a elaboração desse plano? Outras questões que são bem também chaves. Qual a chance real de vacinação para toda a população de Salvador e dos municípios baianos? Quantas doses de vacinas estão planejadas para chegar em Salvador, secretário Léo Prates? Estão previstas chegar quantas doses? Qual é o cronograma de chegada dessas doses, né? Quais os tipos de vacinas estão previstos para possibilitar a plena execução do plano de vacinação na capital e no interior? A gente sabe que está tendo a vacinação da AstraZeneca, também da Coronavac, e as negociações, as tratativas com relação ao Sputnik. Como é que estão essas tratativas e o que é que tem realmente, efetivamente, o que é que a Secretaria Municipal de Saúde tem na mão, né, já acertado, em termos de provisão de vacinas para Salvador e para os municípios baianos. Quais as especificidades dessa campanha em relação às demais campanhas? As campanhas de vacinação já fazem parte da rotina do SUS, mas o que é que tem de diferente nessa campanha? Né? A estrutura existente, né? Quais os entraves, desafios e perspectivas para a cobertura mínima de 70% da população? Como se preconiza para alcançar a imunidade comunitária, a imunidade coletiva? Então, quais mesmo os entraves, desafios, os problemas que hoje as secretarias municipais de saúde enfrentam? Especialmente Salvador, né, que tem o maior contingente populacional. Eu não sei se todos sabem, meu nome é Estela Souza, eu estou secretária de Saúde Madre de Deus atualmente, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, membro do Conselho Estadual de Saúde, diretora do CONASEMES e correndo atrás de vacina. Então, assim, só resumindo, que essa é a nossa luta. A Lívia está rindo ali, mas é mais ou menos assim, viu, Lívia? Correndo atrás de vacina. Hoje me foi falado algumas questões aí, colocado a questão de que a gente está recebendo vacina, sabe como? Trocando o pneu do carro com o carro andando. Porque nós não sabemos sequer quantas doses vamos receber. Está previsto semana que vem, eu começo do final. Está previsto a semana que vem, recebemos vacina no dia 17. Não me perguntem quantas doses vem, quanto vai para cada município, porque não sabemos. É assim que funciona.
Então, Gisélia, quando você fala da discussão, da questão da CIB, a CIB contribuiu, inclusive, para o Plano Estadual de Operacionalização. Na verdade, ele foi elaborado, a equipe técnica do COSEMES, com a equipe técnica do Estado, trabalhar o plano, mas baseado em quê? No plano nacional, que a gente também não podia fugir dele, porque todos nós, Gisélia, que foi gestora na CESAP por muitos anos, sabe que nós temos, e todos vocês sabem disso, nós temos um plano nacional de imunização extremamente forte, fragilizado agora, não só com a vacina da Covid, como com várias outras vacinas. Nós tivemos problema ano passado, na época da vacina da influenza. Faltou no meio do caminho, no meio da campanha, faltou vacina. Então, não sei se o secretário Léo vai falar sobre isso, mas Salvador mesmo passou sufoco. Então, assim, o nosso quando você fala de entrave que a gente está tendo, é porque realmente não existe um plano coordenado, não existe um plano orientado, não existe busca efetiva para que eu planeje, mas eu tenha como resolver, e não ficar meses e meses e meses tentando dizer, não, vamos fazer um plano e vamos vacinar na primeira fase idosos acima de 75 anos. Na primeira etapa de vacina que recebeu, não tinha uma vacina para idoso. Então, assim, nós fomos nos adequando, nos adaptando ao que foi chegando de vacina e a orientação que o Ministério vinha dizendo para a gente. Então, assim, nós fizemos, inclusive, né, o COSEMES fez, junto com a CESAB, um modelo, uma proposta de modelo de plano de vacinação. Os 417 municípios fez o seu plano, só que fez seu plano baseado na informação que o Ministério mandou. Aí, de repente, não vem a vacina. Então, nosso plano, nosso planejamento, ele ficou um pouco à par. Nós temos uma população imensa, né, de idosos, como ele parou de fazer a vacina do trabalhador de saúde. Vocês todos sabem que nós não recebemos vacina para 100% dos trabalhadores de saúde. Os municípios não receberam. Então, assim, todo mundo quer tomar vacina e tem o direito de tomar. No primeiro momento, a gente fala das pessoas com doenças crônicas, a exemplo das pessoas que fazem hemodiálise, pessoas com câncer, faz quimioterapia, radioterapia. Até agora, o Ministério nem sinalizou essa população. Então, eu acho que todos sabem, mas o que eu estou falando é o que a gente está vivendo nos municípios. Nós não sabemos, quase que tem momentos da gente ter que fazer escolha de Sofia. Tem sido muito difícil. Então, sobre a questão da especificidade que Gisélia fala, a gente tem especificidade de, no fato, atender a demanda dessa pandemia. Hoje a gente trabalha com assistência, com os casos de Covid, com internamento. Hoje nós tivemos uma reunião de leitos, que nós tínhamos 3 vezes por semana, agora é toda quarta. Ontem foi adiada para hoje por causa de uma agenda que nós tivemos ontem. Em 28 de agosto, nós tínhamos, no pico da pandemia, nós tínhamos, acho que 1.175 leitos de UTI. E aí foi reduzindo os casos, foi diminuindo os leitos. Hoje já fechamos em 1.080, mais ou menos, e já um monte programado. Então, assim, nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando da imunização, que é o que mais a gente precisa, e cuidando da assistência a esses pacientes. Então, está assim. Nós temos outras ações de saúde que continuam, as doenças crônicas continuam, os pacientes continuam, inclusive, tendo AVC, tendo infarto, e tudo isso. A pandemia ela atrapalhou um pouco, muita gente não acompanhou, não fez seu acompanhamento médico, e aí esses casos também, está faltando leito hospitalar para isso, é um monte de coisa. Mas voltando para a vacina, o número de doses é infinitamente menor do que a necessidade. Não houve um plano do governo federal, do Ministério da Saúde, pensando na população que nós temos no Brasil. Já que nós temos as prioridades, pelo menos que a primeira fase fosse atendida como está posto no plano. Sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos fazendo priori da priori. Naquela primeira fase, todo aquele público-alvo que nós temos, eles pegam o primeiro público-alvo daquela fase e aí manda 6%, 10% daquele público. Nós estamos nessa lógica.
Nós estamos com os trabalhadores, tem vários representantes de trabalhadores aqui, e a nossa preocupação é os trabalhadores não serem imunizados como deve e estar exposto ao vírus, lá na sua atividade laboral. Então, assim, tem sido muito difícil para nós, municípios, nós, gestores, articularmos isso. E não é que a gente está discutindo, não, nós estamos brigando. A gente tem reuniões a nível nacional, agora mesmo está acontecendo uma, 17 horas eu participo de outra. Temos lutado junto ao Ministério, mas acho que tudo muito frágil. Foi tudo muito demorado, está sendo muito demorado. Nós estamos trabalhando sem planejamento. Eu não posso dizer, como o Léo também não vai poder dizer, quantas pessoas e que público-alvo ele vai atender a partir do dia 17, quando chega a vacina. E nós não temos essa previsão. Então, eu queria dizer a vocês que essa falta de planejamento prévio, essa falta de organização, essa falta do saber que vacina a gente vai receber, não houve sequer um critério de organizar por tipo de vacina e por região, até por unidade da federação. Por que não trabalhar uma vacina num lugar e outra em outro? Vocês imaginam a segunda dose para as nossas equipes de vacinadores, como será uma loucura. Quem tomou Coronavac, que vai ter a 28 dias para poder voltar e fazer a segunda dose. Quem tomou AstraZeneca, que vai ser 3 meses. Quem tomou de novo Coronavac, porque chegou outra remessa de Coronavac. Então, assim, tudo isso, para a demanda que nós já temos, que é imensa, e ainda ter essas preocupações, tem sido muito difícil. Então, esse é o relato que eu faço para vocês, de nós, gestores municipais de saúde, que estamos passando e preocupada com a nossa população baiana. Léo. Começando da primeira pergunta, quais os fatores para o Plano Municipal de Saúde? O Plano Municipal de Vacinação, eu quero corroborar com a Estela. Nós nos baseamos sobre o plano Nacional de Imunização, na verdade, e as determinações estaduais, que é o coordenador do sistema no Estado. Quero destacar 2 coisas que corroboram com o que a Estela disse da nossa dificuldade de planejamento. Havia um Plano Nacional de Imunização, e esse plano abruptamente foi modificado. O que resultou isso? Eram 4 fases, foram reduzidas para 3, e houveram alguns públicos, como, por exemplo, trabalhadores da educação, ouvi falar muito aí da PLB, eu quero saudar todos os professores e professoras que estão aqui. Os trabalhadores da educação estão como prioridade no plano nacional, mas não estão enquadrados em nenhuma fase. Então, nós aqui fizemos a seguinte estratégia, nós botamos as 3 fases que o plano nacional tinha e criamos uma 4ª fase, com todos os públicos-alvo que não estavam distribuídos nas fases do Plano Nacional de Imunização, para depois também nós não enquadrarmos em determinada fase e dizer adiou. Não, nós estabelecemos a 4ª fase como uma das fases prioritárias e aguardamos aí, como Estela bem falou, ansiosamente por um planejamento do governo federal. Sendo que eu quero destacar que eu fui junto com o prefeito Bruno Reis ao ministro Eduardo Pazuello e solicitamos o enquadramento dos trabalhadores da educação na primeira fase de vacinação, porque assim entendemos da necessidade preemente do retorno às aulas. Além disso, nós também solicitamos, através de uma provocação do vereador Luiz Carlos Suíca e do deputado Jorge Sola, o enquadramento dos trabalhadores essenciais como os trabalhadores de limpeza urbana, mesmo que numa 4ª fase que não era prevista. Além disso, nós solicitamos também desse enquadramento, o enquadramento dos trabalhadores da imprensa, que tanto lidam com a gente o tempo todo, estão expostos também, estão nos hospitais, e que também não está previsto. Eu vou disponibilizar para a vereadora Ladilce uma apresentação simples do Plano Municipal de Vacinação até o fim do dia, e ela repassa para vocês. Então, o nosso plano municipal segue o nacional e o estadual, sendo que nós pegamos alguns públicos-alvos que estavam definidos no plano como prioritários, mas que não estavam enquadrados e criamos uma 4ª fase. Nós até fizemos a apresentação ao Ministério Público. Aí você pergunta, mas, Léo, não era melhor enquadrar numa 3ª fase? Aí eu vou dizer a vocês, olha, planejar eu aprendi a se organizar. Nós criamos essa 4ª fase porque o Plano Nacional antes tinha 4 fases, eles reduziram para 3, esqueceram esses públicos-alvo, e aí nós resolvemos retornar às 4 fases
e aguardar um posicionamento do governo federal. Então, eu aprendi na minha vida aí com a Ladilce, com tantos que eu comecei os meus mandatos eletivos, aqui às vezes tem um simbolismo. Então, eu achei necessário a criação da quarta fase para simbolizar que aqueles trabalhadores e trabalhadoras continuavam sendo prioridade para o Sistema Único de Saúde. A gente está nessa discussão, mas eu quero também corroborar com Estela que a gente aguarda, na verdade, anseia por um planejamento e uma organização melhor. As coisas são mudadas no meio do caminho, as coisas não conseguem ser executadas como planejadas, e isso é uma coisa extremamente difícil para quem está na ponta e para quem está nesse dia a dia da LIDE. A outra coisa que eu queria dizer do Plano Municipal de Vacinação foi o que Estela disse, né, em relação à questão da prioridade. Nunca, pelo menos eu já estou no meu 10º processo de vacinação, digamos assim, muitos sabem, minha esposa foi diretora de vigilância aqui da secretaria, então indiretamente a gente acabava vivendo um pouco isso, e depois como secretário eu acho que eu participei de 2 ou 3 processos de vacinação aqui na secretaria. Eu nunca tinha visto o fracionamento de uma fase. Eu tinha visto, como na vacinação da H1N1, que Estela se referiu, a gente chegar entre a primeira e a segunda fase de vacinação, ter um lapso temporal por problema de logística, por uma série de problemas que não cabe discutir, que faz parte do processo, a gente parar e voltar. Ano passado, que foi a maior vacinação da H1N1 da história de Salvador, a gente viveu isso. Pronto, beleza, mas eu nunca tinha visto esse fracionamento e essas doses a conta-gotas. Nós recebemos primeiro 45.600 doses da Coronavac, depois 34.880 da Oxford e mais 18.200 da Coronavac. Detalhe negativo para as da Coronavac, porque o Ministério tinha sinalizado a Bahia e todos nós nos planejamos, Estela foi a líder nesse processo, para 230 mil doses. Há 2 dias da entrega, eles dizem que não é mais 230, que é 186. Então, se planeja com um barulho desses. Então, é muito complicado para operar. E aí eu tenho que fazer um desabafo a todos os trabalhadores, trabalhadoras, líderes aqui que aqui estão, a maioria das lideranças da saúde, é que eu sou uma pessoa que tive alguma facilidade na saúde, porque saúde trabalha muito com indicador, com números. É muito difícil, dentro de um cenário desse, você ser 100% justo. Não há critério que você estabeleça que você seja 100% justo. Todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde mereciam e precisam ser vacinados. Só que é como se eu chegasse nessa sala, que deve ter umas 50 pessoas, e dissesse, eu só vou vacinar 10. Qual o critério? Vamos estabelecer uma faixa de idade, mas não é uma coisa justa. Então, o que é que ocorre? Nós estamos, como Estela falou, tendo que priorizar as prioridades. Isso chega a ser ridículo, mas é a verdade. Qual é a nossa lógica? O Sistema Único de Saúde não tem, e eu vi Gisélia perguntando, não tem, uma vida não é mais importante que a outra, um segmento profissional não é mais importante que o outro. Isso eu aprendi muito com a Ladilce, que sempre defendeu a residência multiprofissional aqui na secretaria, e agradeço muito a ela o trabalho na Câmara na época. Então, não existe uma profissão mais importante que outra, um segmento mais importante que outro. A gente está pensando no sentido de coletividade. Então, primeiro foi a estruturação dos serviços de saúde. Nós começamos pelos hospitais, porque considerávamos os hospitais para um eventual agravamento o serviço fundamental. Então, a gente começou pelos hospitais e foi descendo para todos os serviços de saúde. E aí um desabafo que eu aprendi como secretário, estou discutindo com a vigilância, porque a gente vai aprendendo na vida, que me surpreendeu, Aladilce, e você, que é uma profunda conhecedora, deve ver isso. 2 fatores prejudicaram muito o planejamento de Salvador. A informalidade do serviço de saúde e a informalidade da relação dos serviços de saúde com o seu trabalhador. Eu estava na FTC, não foi ninguém, eu estava na FTC acompanhando a triagem, chegaram 6 fisioterapeutas, eu contei isso na Rádio Metrópole, que trabalhavam em uma clínica e recebiam um dinheiro na mão.
como vacinar se o meu critério era estar vinculado a um serviço de saúde, mas eu entendia que eles tinham direito, mas eu não podia abrir porta para fraude. Então, um fator que prejudicou muito, a informalidade da maioria dos serviços, ou de grande parte, a maioria, eu não diria, de grande parte dos serviços de saúde. E isso prejudicou por quê? Eu não sei se vocês observaram, nós começamos a campanha de vacinação há cerca de 30 dias atrás. 30 não, desculpem, 26 dias, 25 dias atrás. E teve um pico de vacinação na segunda-feira agora. Um dos motivos elencado pelo COI aqui, pelos profissionais, foi que muita gente foi buscar o CNES. Ora, o CNES é o mínimo para o serviço de saúde existir, é o Cadastro Nacional de Serviços de Saúde. Então, muita gente foi buscar, acabou regularizando muita gente, o que é bom para o sistema, mas trouxe também prejuízo. E aí, Gisele, ali você perguntou os principais percalços. Eu conversava com o doutor Acéfora do Ministério Público, a gente tem ouvido muito o Ministério Público pela sua vivência com os trabalhadores e trabalhadoras e com toda a rede de saúde. Eu acho que é importante, principalmente o doutor Rogério, tem uma vivência muito grande do MP aqui da Bahia. E o principal percalço é que qualquer número que a secretaria esteja é subdimensionado para esse momento. E olhe que nós estamos colocando 20% de ágio em cima da população que nós temos aqui cadastrados. Doutora Acéfora falava ontem que mesmo muitas vezes o profissional, vocês conhecem essa legislação melhor do que eu, sendo obrigado a tomar a vacinação da H1N1 na sua relação de contrato, ele não toma. Mas a vacina de coronavírus todo mundo quer tomar. Então eu vou dar um número. Nós planejávamos vacinar 6.513 idosos acima de 90 anos, para vocês entenderem a dificuldade. Em Salvador, nós vacinamos até o presente momento 8.237 idosos. 2.000 idosos acima a mais, quase 30% a mais do que nós botamos em termos de 20% a mais. E aí, além dessa questão do subdimensionamento dos números em Salvador, tem também a migração. Ora, a Estela sabe, sem nenhuma crítica ao interior, que tem outra realidade e tem dificuldades financeiras absurdas. Mas se eu morasse no interior, um familiar meu morasse na capital, eu queria que se vacinasse aqui. Eu tive, agora essa semana eu desativei alguns, mas eu tive 7 drive-thrus, eu tenho 20 postos funcionando, eu tenho vacinação em casa. Qual é a lógica? A mídia falando toda hora em Salvador, todo mundo vem para cá. E isso, principalmente, cidades mais próximas. O nosso drive-thru, e todos aqui sabem, eu não posso negar vacina a ninguém. Então, essa é uma dificuldade eu considero a maior de todas. Para você fazer um planejamento efetivo, você tem que ter números absolutos. E você não tem na cidade do Salvador números absolutos. Nunca houve uma vacinação como essa na nossa cidade. E olha que a gente tem se debruçado sobre os números, tem procurado aprender. Por que na coletividade nós escolhemos esses 2 critérios para concluir? O serviço de saúde funcionando para um eventual agravamento e pensando no serviço de saúde, a faixa de 60 para cima, que eu considero a fundamental, 60 anos para cima, porque vocês são profissionais de saúde, só que mais agravo, para desafogar o sistema de saúde, especialmente a de 75 para cima. Então, esses foram os 2 posicionamentos que eu considero correto, porém, o ideal era que nós tivéssemos, no nosso planejamento, que eu volto a dizer, há um subdimensionamento histórico, era mais ou menos 170 mil pessoas, entre idosos acima de 75 anos e trabalhadores da saúde, que, pelos dados do Ministério da Saúde, são cerca de 103 mil na cidade, mas, no nosso entender, está subdimensionado também. Outra dificuldade, e aí eu tenho chamado isso até minhas irmãs, que vocês sabem são médicas, meus cunhados, eu tenho chamado a natureza itinerante dos profissionais de saúde. Eu estava na FTC, uma enfermeira chegou para mim, olha, eu trabalho em Abrantes, Lauro de Freitas e Salvador, mas eu escolhi Salvador porque estava mais fácil se vacinar. Então, essa natureza itinerante, aonde a pessoa vai acabar se vacinando, dos profissionais de saúde também, e que eu entendo a realidade, vocês têm que trabalhar em muitos locais para ganhar um salário digno, acaba também trazendo prejuízos ao planejamento. Qual a chance real da vacinação em Salvador para toda a população? Olha, eu acho que vai acontecer, mas eu acho que a pergunta correta, Gisélia, é quando. Essa é a grande dificuldade de você traçar em um governo que
na minha visão, se planejou muito mal para a compra de vacinas. E ainda mais, planeja mal e é exclusivista. Porque eu vou falar para vocês, Salvador estava quase que comprando, eu consegui, 300 mil doses da Oxford na Índia. Nós estávamos já em negociações avançadas e o Itamaraty vetou, disse que só o Ministério da Saúde pode efetuar essa compra, né? Então, a pergunta que nós temos e que ninguém consegue responder é quando? Porque eu quero dar um exemplo a vocês. Eu tenho condições de vacinar cerca de 90 a 100 mil pessoas em um único dia na cidade de Salvador, com organização. Não é o que eu estou prometendo, é o que nós já fizemos. O que é que me falta? Doses de vacina. Eu comprei 1 milhão de seringas e agulhas, o Estado, com essa parceria que a gente está fazendo. Ontem me mandou mais 400 mil. Eu tenho todos os insumos, eu tenho estoque de tudo que eu preciso para vacinação. Eu convoquei mais 103 profissionais para ajudarem nessa vacinação. O que me falta? A vacina. Então, nós temos toda a organização e expertise, porque nós fizemos. A campanha da H1N1 ano passado, vamos dizer assim, foi uma espécie de treino para esse ano. A gente não esperava, mas foi um treino. Foi gigantesca a vacinação e nós estamos preparados para fazer 23 centros de vacinação, como o da Baiana e o da FTC, eu só fiz 2, 9 drive-thrus, nós chegamos a 7, 150 salas de vacina e nós somos aí um manga larga de rédea puxada. A verdade é essa. Nós estamos com 4 freezers, ultra freezers, que armazenam até 160 mil doses da Pfizer, que é a vacina com temperatura mais agressiva para conservação, a menos 75 graus, e com 43 salas de vacina no protocolo ouro, que a vacina da Pfizer, apesar dela recomendar a estocagem a menos 75 graus, o fabricante, na mesma especificação, diz que a menos 35 graus ela fica até 15 dias. Então, eu tenho 43 salas para fazer isso, que aumentam a minha capacidade de estocagem. Então, o que eu estou mostrando a vocês é assim, nós estamos prontos. Nós só precisamos que o técnico, que é o governo federal, que é o Ministério da Saúde, coloque a gente em campo. Quando ele vai fazer isso, e aí a angústia principal de Estela, que está nos liderando aqui, em termos de Sistema Único de Saúde, é que ninguém sabe. As informações são difusas, são confusas. Faço um desabafo para vocês. Durante essa vacinação, casos concretos apareciam. Nós mandávamos a consulta para o Ministério, nós, inclusive, Estela, reclamamos ao Ministério Público Federal ontem e eles não respondem para não se comprometer. Como é que pode? Liderança eu aprendi que se faz tomando decisão e assumindo risco. E quando o Ministério não assume risco, ele não é o líder do processo. Então, nós tivemos que tomar decisões sozinhos aqui dentro do município de Salvador, porque nós temos inúmeros e-mails. Olha, tem esse caso específico mesmo dentro do critério. Vacina ou não vacina? E ele não responde. Ele responde formalmente por telefone, mas ele não bota por escrito. Você pega o telefone, liga, você consegue falar, mas ele... Viu, Estela? Até esqueci de lhe falar isso. Peço, inclusive, registro oficial a você da dificuldade de receber uma resposta por escrito do Ministério da Saúde em relação a temas da vacinação. Outra coisa, quantas doses tem para Salvador? Eu vou dizer a vocês com sinceridade, eu estou com a mão na cabeça, como diz no popular. Nós vamos receber, provavelmente, dia 17, 13 mil doses. Eu vacinei mais do que a meta estabelecida em CIB e determinado pelo Ministério. Havia a definição de vacinar 60% dos trabalhadores da saúde. Nós já vacinamos 63% dos trabalhadores da saúde. Nós também caminhamos na vacinação dos idosos. Calculo que deve faltar cerca de 20 mil idosos. Ou seja, essas 13 mil doses não completam os trabalhadores da saúde e não completam os idosos. Então, a pergunta que a gente está se fazendo, e viu, Estela, eu acho que tem que ser debatido no CIB antes de quarta-feira, quando as doses chegam, é o que nós faremos, porque essas doses a conta-gota prejudica o nosso planejamento, prejudica porque começa para. Dá a sensação para os trabalhadores e as trabalhadoras e para os idosos de sensação de injustiça, e não tem critério que você use que não passe essa sensação de injustiça. E para nós, Deus botou sobre nossos ombros toda essa carga e energia.
né? Então, é bem complexo e complicado lidar quando lhe falta a liderança. E aí, eu posso fazer um desabafo, faltou essa liderança durante toda a pandemia. E tenho que dizer que agradeço muito a Deus a gente ter, durante essa pandemia, a prefeitura e o governo do estado que nós tivemos, que foi o que nos salvaram as decisões serem tomadas coletivamente. Porque, em termos de ministério, foi muito difícil. Sputnik. Nós já conversamos com o governador Rui Costa, eu estava até conversando por Zap. O governador acabou sendo uma pessoa que eu ganhei uma boa relação pessoal e a gente conversa sempre. Ele é um cara muito atento. E ele e Fábio Vilas Boas descobrimos uma coisa que foi péssimo para nós todos. Eles acordam muito cedo e eu acordo muito cedo. Então, às 6 horas da manhã, a gente já começa a se falar para ganhar o dia. Então, acabou que a Sputnik nós oferecemos, foi uma vitória do governador. Nós oferecemos ao governador verba, nós temos 60 milhões de reais que nós podemos comprar, nós não temos preconceito com vacina. E está à disposição do governador que, se ele conseguir comprar, nós queremos comprar junto. E, se não, ele conseguir uma vitória para o país, que é botar mais 10 milhões de doses para dentro do país, que são 10 milhões de doses que podem fazer a diferença. Né? Eu tenho uma esperança, eu tenho que fazer a vocês, que é até o dia 15 de março, terminar essa primeira fase de vacina, pelo menos. Né? Eu acho que a gente já andou mais da metade do caminho, não sei se Estela concorda, mas na primeira fase, que são idosos acima de 75 anos e trabalhadores da saúde, eu acho que a gente já andou um pouco mais da metade do caminho, e a minha esperança é até 15 de março terminar pelo menos a primeira fase, no mais tardar, final de março, a gente está com todos os trabalhadores da saúde vacinados. Seria o meu presente de aniversário, não estou pedindo presente a ninguém não, viu, gente? Mas eu faço aniversário no dia 5 de abril, seria meu presente de aniversário terminar pelo menos essa primeira fase da vacinação, depois a gente entraria nos idosos entre 60 e 74 anos. Eu, inclusive, depois vou pedir a Ladilce uma reunião com todos vocês, que eu quero apresentar um sistema que eu vou criar e vou pedir o apoio de todos os sindicatos, que me preocupa muito a questão das fraudes na terceira etapa. A terceira etapa são pessoas com comorbidade. Então, a gente precisa ser bem rigoroso para realmente a vacina chegar a quem a lei especifica. E a gente precisa... Ontem nós discutimos com o TCU, MPF, MP, MPT, toda essa problemática da terceira fase que mais me preocupa nesse momento. Especificidade dessa campanha eu já falei. Desafios dos 70% de imunizados. Você pega agora, eu vou pegar o vacinômetro aqui, que é a última fala. O vacinômetro aqui, nós estamos com 109.224 pessoas vacinadas na cidade do Salvador. Só para vocês terem uma ideia, isso não é nem 10% da população. Então, assim, eu prefiro terminar os 10% da população para ver em quanto tempo a gente fez, porque aí era só multiplicar por 7. O Fábio Vilas Boas, que é um cara que eu respeito muito nessa parte de dados e de cálculo, né? Apesar de eu ser engenheiro, ele que é bom de cálculo, ele estima a vacinação em 16, 18 meses. Mas eu já vi previsão de até 4 anos para toda a população estar vacinada no atual ritmo. Acho que muitos de vocês devem ter visto. Eu acho que é um grande desafio. Nós estamos criando uma série de desenvolvimento. Nós criamos o vacinômetro para a abertura de dados. Nós estamos agora criando um filômetro. Eu acho que mais uns 10 dias eu crio o filômetro. Como é que vai ser o filômetro? Para principalmente o idoso da segunda fase, desse final da primeira fase, quando ele vai para o posto, ele saber qual posto está vazio para ele poder ir com mais facilidade assim que ele sair de casa. E nós também, para evitar fraudes, nós estamos criando uma senha para a doutora Patrícia Kate, doutora Rita Torinho e doutor Rogério Queiroz, para eles terem acesso à lista de vacinados diariamente, porque quem mais tem interesse de combater qualquer fraude somos nós da Prefeitura. Eu só queria fazer uma complementação do que o Léo falou, que a vacina que hoje o Ministério está calculando, que está mandando de pouquinho em pouquinho, é baseado na vacina da influenza do ano passado. As quantidades é essa. Essa é a base de cálculo. Na hora de vacinar o professor, por exemplo, quantos professores vacinamos? Quem não vacinou menos professor? O professor que não quis tomar vacina, que é direito de cada um.
ele não vai entrar nessa conta, mas não é assim. Nós temos hoje uma pandemia, é muito diferente e também é um critério que o Ministério está usando. Ele está fazendo a conta pelo que nós vacinamos no ano passado, na vacina da influenza. Isso tem dado também um problema sério para os municípios, principalmente os municípios menores. Então, assim, essa dinâmica, essa problemática que o Léo fala de Salvador, nós estendemos ela para o município de uma forma mais complicada, até pela própria estrutura dos municípios menores, né? E eu vou reforçar aqui, finalizando a minha fala, que se a gente não tem um Estado com um governo, e aí eu não estou elogiando a pessoa, eu estou elogiando um governo que realmente chegou junto. Por exemplo, você, aonde vem contar que a vacina chega no aeroporto, em 4 horas você já tem praticamente a Bahia toda com vacina. Além das estratégias todas, a gente tem trabalhado junto, todas as discussões e articulações, o COSEMES tem participado, ou seja, os municípios têm participado. Então, nós não estamos mais perdidos porque temos realmente a Secretaria Estadual de Saúde que está à frente do processo, como deve ser, que é coordenadora realmente, e o próprio governador com sua equipe também acompanhando o Conselho Estadual atuante e vendo agora um comitê na mesma luta. Eu acho que é dessa forma, é juntos para a gente entrar em encontrar caminhos, porque a coisa não está fácil. Não vamos conseguir vacinar todos. Eu acredito que eu sou mais daquela que, se for nesse ritmo, é 4 anos no mínimo para vacinar a população toda. Até lá, quantas vidas perderemos? Essa é a nossa preocupação. Boa tarde a todos e todas. Como a Estela falou, nós estávamos na reunião do Conselho Estadual de Saúde, de praticamente toda a intervenção do secretário Léo Prates, e a gente queria registrar aqui. O Conselho Estadual de Saúde vem acompanhando, criou um observatório da vacina, principalmente, para os conselhos municipais de saúde, que ficaram muito carentes de informação durante esse período. O controle social, entendemos que a gestão fez um trabalho brilhante, o governo do Estado, o COSEMES, representado por Estela, os 417 secretários municipais de saúde, mas os conselhos municipais de saúde ficaram muito carentes de informação com relação à distribuição da vacina, a questão da mudança constantemente do perfil dos usuários para ser vacinado, a questão principalmente dos trabalhadores da linha de frente, todas essas questões que foram trazidas aqui pelo secretário Léo Prates. Sei que eu estou aqui com o conselheiro Marcos também, que faz parte do Conselho Estadual de Saúde, ex-presidente do Conselho Municipal. A gente vem fazendo essa discussão com relação a dar essa orientação ao controle social. Espero estar mais vezes aqui com vocês no comitê, mas eu queria deixar algumas coisas aqui que eu acho que é importante, algumas ações que o Conselho Estadual de Saúde fez. Semana passada, o Conselho Estadual de Saúde pediu audiência ao ministro Ricardo Lewandowski para fortalecer a questão da liberação mais rápido possível da vacina Sputnik. A gente entende que essa vacina, ela sendo liberada e chegando em grande quantidade aqui para o estado da Bahia e também para o Brasil, ela consegue resolver e imunizar muito mais rápido do que a gente ficar dependendo de outras vacinas. A outra situação que nós queremos deixar aqui claro, e é uma palavra de preocupação do secretário Léo Prates, e a gente também tirou um posicionamento, que vocês também contribuíssem com isso, é com relação a algumas patologias que não estão excluídas na terceira fase. Leucemia, HTLV, as pessoas vivendo com AIDS. Então, essas pessoas, elas estão pedindo para ser incluída, foi feita uma demanda para o Conselho Nacional de Saúde, e nós, através do conselheiro Moisés, um conselheiro atuante, baiano, do Conselho Nacional de Saúde, nos fez esse pedido, e nós, junto com o COSEMES, estamos fazendo essa força, porque eles são também agraciados na questão da imunização da H1N1, certo? E
ficou demonstrado, mais uma vez, que a gente precisa fortalecer o Sistema Único de Saúde usando as tecnologias de informação. Ficou claro quando a gente tem subnotificação de trabalhadores na área da saúde, na questão também de cadastro atualizado das pessoas que utilizam o sistema de imunização estadual e municipal, eles acabam não se falando, certo? Até com o próprio Ministério, e a gente precisa, de uma vez por todas, certo? E acho que esse fórum aqui é importante, e a gente tentar levar as soluções para resolver esse problema, que é a questão da informação. Não podemos estar no século XXI, certo? Com várias ferramentas e várias tecnologias, e os municípios não conseguir cadastrar, não conseguir passar as informações corretas com relação a trabalhadores da área de saúde e seus usuários também do Sistema Único de Saúde. Essa era a mensagem que a gente queria deixar, Adilson. Infelizmente, os nossos horários, né? Então, por exemplo, tem uma reunião também agora aqui na CESAP, a gente acaba não... O corre-corre está grande, mas eu tenho acompanhado e o Conselho Estadual de Saúde está à disposição de vocês, certo? A gente tem reunião, só vou terminando. Não marque para quarta-feira, porque quarta-feira nós temos reunião do Conselho Estadual de Saúde a partir das 13 horas. A gente acabou não tendo reunião hoje, porque o sistema de internet aqui da CESAP caiu, mas marcamos para a próxima quarta-feira. Mas a gente vai estar acompanhando, certo? Passo a passo, nós somos parceiros, e acho que esse momento realmente é um momento que veio para fortalecer o Sistema Único de Saúde, e estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço forte aí, saúde, paz e vacina já. Boa tarde a todos. Eu não ouvi a fala do secretário Léo toda, mas ouvi uma boa parte. E assim, eu não esperava diferente, viu, gente? Eu acho que todos os gestores municipais e os estaduais estão nessa angústia, né? Assim como a população também em relação à questão da vacina. Mesmo aqueles que negaram no início, agora estão disputando ser vacinados, é isso que a gente está percebendo. Mas eu acho que tem alguns aspectos que a gente, enquanto instância, né, do controle social, representação da sociedade, a gente podia investir e talvez criar um documento, porque assim, nós temos uma infraestrutura no país que foi ignorada, né? Eu estou colocando isso para vocês porque eu coordenei essa área, inclusive, na secretaria por 12 anos, né? Ela disse, sabe, Gisélia também, alguns de vocês. E nós temos uma infraestrutura de vacinação no Estado e no país, em geral, com o PNI, que é um programa que se estrutura desde o final dos anos 70. Eu tenho 38 anos acompanhando esse programa e sei que tem uma capacidade instalada possível de fazer. A gente vacinava 80, 90 milhões de pessoas em 3 meses, 4 meses, né? Ou seja, a nossa capacidade instalada foi ignorada pela gestão federal, que tem uma responsabilidade nesse pacto, né? O PNI é um programa pactuado entre as esferas de gestão, onde cabe ao governo federal não só a condução do processo, como a aquisição dos imunobiológicos em qualquer condição, numa pandemia mais ainda. Então, não houve planejamento, não é que foi mal, não houve planejamento, isso está demonstrado para a gente, que conhece o programa, sabe, não houve planejamento, e um programa que tem ferramentas de planejamento estruturadas e experimentadas e avaliadas, o PNI tem, para planejar tudo que você quiser, desde a caixa para descartar a seringa e a agulha, tudo, por tamanho de seringa, por tipo de vacina, tem ferramenta de planejamento, como tem ferramenta e sistema de informação para acompanhamento da vacinação, que não está sendo utilizado, que era para acompanhamento da comunidade, da população em tempo real, o vacinômetro nacional, você entrava no site, você via lá, por vacina, por grupo populacional, isso também não está sendo utilizado, ou seja, a questão da informação também é crucial para a gente acompanhar. Só que eu acho que a gente precisa, digamos assim, investir numa pressão e numa cobrança, por isso que era importante, a gente pode falar isso depois com o COSEMES e com os secretários municipais, e os gestores estaduais precisam reforçar que o governo federal tem que investir numa infraestrutura que o país já tem, no sentido da produção do imunobiológico. Porque se a gente tivesse feito um planejamento, a gente tinha investido tanto no Butantan quanto em Manguinhos, que poderiam estar produzindo a vacina, e o Brasil ser autossuficiente na produção da vacina e a gente vacinar 100% da nossa população. A gente tem capacidade instalada para produzir mais de 1 milhão de doses por dia. Agora, precisa de dinheiro. Em vez de não já tem a tecnologia importada, vamos investir nos insumos, investir nessa estrutura para que a gente não fique, primeiro, em relação à vacina, nessa disputa do que vai chegar de fora. Ou seja, o país
Inclusive, tem um programa que foi criado em 2003 na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, que chama o Programa de Autossuficiência para Medicamentos e Imunobiológicos, que vem tendo desinvestimento ao longo dos anos, porque a construção desse programa é exatamente garantir a autossuficiência no país para aquilo que é prioritário, para os seus programas de assistência farmacêutica, de vacinação, enfim. Como teve o desinvestimento, é a gente cobrar que esse investimento seja feito agora nessa estrutura, porque nós temos o Butantan, tem o Tecpar no Paraná que pode fazer alguma coisa, tem a Fiocruz com Biomanguinhos, e com essa tecnologia, pelo menos de 2 boas vacinas que estão aí, que é a da AstraZeneca e a Coronavac, a gente podia estar produzindo mais de 1 milhão de vacinas por dia, e eu acho que a gente tem que trabalhar na perspectiva, não é de 70% da população, não, porque isso também está criando essa loucura que o secretário falou, da questão de definir a prioridade. Essa disputa por quem é a prioridade, disputa pela prioridade, numa situação de pandemia, a gente não pode alimentar isso. A gente tem que ter vacina para todo mundo, organizar as etapas, mas todos precisamos ser vacinados, né? Então, eu acho que se o país investisse nessa estrutura que tem, a gente ia... E mesmo assim, se a gente tiver uma conta rápida, 1 milhão de doses produzidas por dia distribuídas, a gente ia levar mais de 1 ano para vacinar toda a população brasileira. Então, é urgente que a gente invista nessas estruturas, porque a capacidade instalada de aplicar vacina, eu não tenho dúvida que o país tem. Já testamos isso em vários momentos, e é uma estrutura experimentada, validada, e dá para fazer. Agora, a questão é da vacina, porque sem planejamento, então acho que o comitê poderia fazer uma recomendação, né, para os gestores municipais e para o gestor estadual, levar isso também para o CONAS, para fazer a pressão do investimento, ou seja, a vacina tem que ser para 100%, tirar essa disputa de quem vai ser prioridade ou não. Em pandemia, todos serão prioritários, porque quem não estiver nesses grupos vai ter alguma comorbidade, pode ter alguma condição que vá colocar ele também numa necessidade. Então, a gente vai ter que considerar todo mundo, 100%. E nós temos estrutura para garantir vacina. É um ano, mas vamos vacinar todo mundo. Essa sugestão que eu deixaria para a gente levar para os gestores. Eu gostaria de fazer só uma colocação em relação a essa cobertura vacinal, né? E realmente a questão que precisa ser feita é em quanto tempo, né, a gente vai conseguir fazer essa cobertura. A gente está vendo aí os exemplos de Israel, que vacinou menos da metade da população, mas a gente já está vendo uma curva descendente em relação às hospitalizações. E hoje nós vimos a curva dos Estados Unidos, que começou a diminuir pela primeira vez a curva de internações e de mortalidade. Então, a vacinação ela é mais do que urgente. E nós não temos a capacidade agora, nesse momento, de produzir essas vacinas. Por quê? Porque nós não temos os insumos, né? Os insumos básicos a gente não tem, a gente precisa importar isso, né? Não tem ainda. O mundo inteiro está brigando pelas vacinas. Se a gente olhar a Europa, o Brasil, que começou muito mais tarde do que França, do que Inglaterra, do que Alemanha, já passou, né, em número absoluto de vacinas. Então, assim, todo mundo está com dificuldade de adquirir as vacinas. E em todos os lugares está havendo a priorização da priorização. Então, assim, eu entendo que Lorene coloque isso, que a vacina é para todos. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida disso, que tem que ser para todos e o mais rápido possível. Não pode ser em 1, 2 anos, porque existe o risco de terem variantes novas que vão ser, mas a vacina não vai ser tão eficaz, e existe, digamos assim, ajustar essas vacinas para as variantes demanda tempo. Então, assim, nós não temos tempo, nós estamos numa situação dramática, com 1.300 mortos por dia, com uma variante nova, extremamente, que parece ser agressiva. Por enquanto, as vacinas estão conseguindo neutralizar essa variante, mas a gente não sabe até quando, porque o que está acontecendo agora é que parece que a gente está vivendo normal, né? 1.300 pessoas morrendo todos os dias, uma taxa de transmissão elevadíssima, sem vacina e tudo funcionando. Todas as coisas funcionando, as pessoas caminhando para lá e para cá, aviões voando. Não era para a gente estar assim agora. Escolas sendo abertas, cinema sendo aberto, o que é isso? Isso não deveria estar acontecendo.
né? Então, assim, o que a gente tinha que fazer agora? Fechar tudo, absolutamente tudo, e vacinar todo mundo. Aí, talvez, em 2 meses, a gente teria uma curva descendendo. Então, assim, descendo. Então, eu acho que agora a gente tem que brigar para importar vacina, porque a gente não vai conseguir produzir essas vacinas rapidamente. Então, essa Sputnik tem que vir a Pfizer, tem que vir o que puder. 2 vacinas não resolvem o problema do Brasil. Não resolvem. A gente precisa de todas as vacinas disponíveis. Então, eu acho que a pressão tem que ser política, porque, na verdade, eu não acho que não houve planejamento, não. Acho que houve planejamento, sim. O planejamento foi para a gente não ter vacina. Esse foi o planejamento. Eu discordo de, assim, eu acho que teve vacina porque as pessoas brigaram e elas foram para cima de qualquer jeito, porque a gente fica revoltado. Como profissional de saúde, como pessoas que trabalham no SUS, a gente fica revoltado. Como é que pode? Né? Então, eu acho que houve um planejamento para não sermos vacinados. E a gente está sendo vacinado, apesar disso. Então, assim, eu acho que agora é hora de partir para cima para exigir a compra de vacinas que já estão. Tem a Índia que produz, tem a Rússia que produz, tem a China que produz, e a gente também produzir aqui. Porque a Fiocruz disse que vai produzir 100 milhões até junho, e depois mais 100 milhões. Se a gente conseguir isso, vamos poder respirar. Mas temos que também insistir na compra e na chegada de vacinas de outros países. Bem rápido, eu quero dizer que foi extremamente importante essa reunião, extremamente, porque está mais dramático do que nós imaginávamos. Está muito pior, muito pior. E eu já fiz o relato para que os 396 sindicatos na Bahia, com 4,5 milhões de sindicalizados, tomem conhecimento disso. Por quê? Porque nós não podemos ser coniventes com essa situação. E se este planejamento que vocês estão indicando é possível, sim, tem uma estrutura no SUS, nós somos capazes de enfrentar isso. E se não for adotado por este governo genocida, esse presidente tem que ser preso, porque ele é um assassino, ele está planejando a morte do povo brasileiro. É isso que eu vou levar para a direção da CUT, os 4,5 milhões de trabalhadores na base da CUT na Bahia. Terrível. Olha, eu acho que questões... Primeiro, igual a Celi, eu considero essa reunião super importante. Ela foi estratégica, demonstrou para a gente que a gente precisa mesmo ter essa aproximação com os gestores, acompanhar e monitorar. Eu acho que essa é a função também desse comitê, o monitoramento, acompanhamento, né, para e passo do que está sendo feito, né, do processo de execução, né, mesmo a gente identificando as dificuldades e como o movimento social fazendo a pressão política que precisa ser feita. Então, primeiro é considerar que para mim, essa reunião aqui é um divisor de águas do ponto de vista do comitê. E a gente precisa ter essa reunião frequente com o secretário da Saúde do município de Salvador e com a Estela, que representa os municípios do estado da Bahia como um todo. Porque isso faz com que a gente fique, não é, em tempo real, acompanhando as dificuldades e etc. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Outra questão é que vocês vejam que a situação, né, ela é uma situação que envolve, né, decisões políticas do mais alto nível, importância e responsabilidade. Nós precisamos, por um lado, caminhar com as ações urgentes de buscar importar todas as vacinas que tiverem disponíveis, trazer para o Brasil e investir nesse processo. Só que nós não estamos lidando com um governo normal, nós estamos lidando com um governo genocida, como falou Celi. A não ação implica hoje em mortes. A não ação do governo, né, que foi primeiro negou a vacina, o presidente indo para a televisão para todos, dizendo que ele não se vacinaria, que as pessoas que vacinassem virariam jacaré. Não houve nenhum investimento, nenhum movimento para aquisição de vacina, para se antecipar a aquisição da vacina. Em agosto, os governos de outros países já estavam se movimentando, o ano passado, em agosto, já para fazer as encomendas prévias
para as vacinas que estavam em processo ainda de fase 3. O governo do Brasil não fez absolutamente nada, ainda recusou. Olha que crime a Pfizer ofereceu, e ele, inclusive os diretores da Pfizer disseram e confirmaram isso, que foram 3 tentativas para que o Brasil viesse a comprar as vacinas da Pfizer. E o Bolsonaro recusou. E só houve essa pressão, e agora só houve algum movimento por conta da pressão da disputa com o João Dória, do governo de São Paulo. Por conta disso. Então, a gente precisa... E esse movimento ele interessa não é a João Dória, nem a ninguém em particular, interessa a população brasileira, aos trabalhadores em particular, todos nós. Somos nós que temos que, mesmo em todos os meios, todas as formas, investir para cobrar. Esse é um aspecto político. Nós estamos lidando com um governo que desmantelou, militarizou o Ministério da Saúde. Todos os técnicos, porque, gente, o aprendizado institucional é algo que ocorre ao longo do tempo, dos anos. Esse aprendizado que Lorene falou, de quase 4 décadas do PNI. Esse aprendizado foi desprezado. A capacidade instalada do SUS foi desprezada. Houve um desmonte, 25 cargos principais estratégicos do Ministério da Saúde estão na mão de militares que não sabem para onde vai o SUS. Fora 300 outros militares que estão lá por dentro, né? E impedindo que as pessoas trabalhem de forma independente, autônoma e tecnicamente informada, e cientificamente informada. As pessoas estavam sendo instruídas, né, a não falarem que não tem tratamento prévio para a Covid-19. As pessoas estavam sendo, inclusive, levadas a ter que engolir a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, nós estamos num governo assassino. Então, nós não podemos dizer hoje, ou a gente luta para que esse Ministério da Saúde seja desocupado, que os militares saiam do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde seja de novo recomposto pela técnica, pelos técnicos que tenham aprendizado institucional para levar adiante essa campanha de vacinação. Ou a gente faz isso, ou não adianta. Então, nossa luta é técnica e política, especialmente política contra esse governo. E a gente precisa, então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o próprio processo de execução, que eu queria falar aqui, o próprio processo de execução desse plano que não existe, na verdade, desse não plano, mas que os municípios estão tendo que lidar com a escassez de vacina e etc. Uma coisa que Léo falou, que eu achei importantíssimo, ele disse, olha, você veja o que é que essa campanha de vacinação está demonstrando. Está vindo à tona a informalidade absurda dos profissionais de saúde. Absurda. Nós sabemos, os fisioterapeutas, eu acho que 90% dos fisioterapeutas, coitado, desculpa o termo, mas eles são hoje expostos às condições péssimas de trabalho e na informalidade, não recebe, não tem vínculo empregatício. Hoje a informalidade domina e ainda a precarização. Então, a terceirização, precarização, a informalidade, então tudo isso está vindo à tona. Então, como priorizar, gente? Como fazer essa história de priorização? É isso que Lorene falou e que a Graça falou. Então, a gente precisa ter essas dimensões que são dimensões políticas, dimensões técnicas da execução do plano, que a gente tem que monitorar e tem que denunciar. Nós temos que fazer mesmo esse levantamento, por exemplo, os profissionais de saúde, que estão no setor privado, estão no setor público, tem 3, 4 vínculos, trabalham em vários municípios ao mesmo tempo. Como é que se controla isso? Como é que vai ser isso mesmo, né? Então, como vai fazer esse controle? Essa é uma questão que, para mim, ficou muito clara aí o que Léo Prates colocou, né? A capacidade instalada nós temos, mas hoje não tem a vacina. Então, o problema maior para nós hoje é a questão da vacina, é a aquisição da vacina e ter vacina disponível para todos. Eu falei demais, mas é porque eu estou angustiada realmente. A situação é muito pior do que a gente imaginava. É 300 vezes pior do que a gente imaginava. E a gente tem que estar preparado para cobrar. A gente tem que estar preparado para ir para cima e derrubar Bolsonaro. Para mim, é uma questão chave. Bolsonaro é um empecilho, ele é um genocida e o Ministério da Saúde está tomado por militares genocidas, porque não estão estão realmente compactuando com o absurdo que está acontecendo no nosso país. Nós temos que tirar Pazuello, nós temos que devolver o Ministério da Saúde aos sanitaristas, aos epidemiologistas,
Isso tem que ser dito, nosso documento tem que ser a primeira parte e botar no Ministério Público e entrar com ação para tirar imediatamente esses militares do Ministério da Saúde. Desocupa, voltam para a caserna, seus militares incompetentes. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Eu entrei nessa reunião aqui meio que enviesado porque a Ângela Guimarães compartilhou o link aqui num grupo e eu não sabia do que se tratava, mas achei bem interessante o que aconteceu aqui hoje, principalmente porque a gente viu aqui claramente, e para nós é muito pior do que eu imaginava, eu estava pensando em 1 ano de vacinação, e era um pensamento muito negativo, muito pessimista, e ver aqui agora essa declaração de que 70% seria vacinado em talvez 4 anos, é uma síntese praticamente, porque enquanto nós estamos aqui tomando o nosso tempo para falar disso, vamos falar disso por 4 anos. 4 anos a gente não tem mais Estado brasileiro. Em 4 anos, se em 1 ano morreu 250 mil pessoas, em 4 anos vão morrer mais 500, 750 mil pessoas. A gente não tem como esperar isso. Então, a única saída, eu acho, que não é essa via institucional que está sendo proposta com aproximação de diálogo com os organismos que apoiaram o golpe e estão agora fazendo o que estão fazendo. Não pode o Léo Prates aqui do PDT agora, mas antes do DEM, reclamar do governo federal e fazer uma conspiração no domingo à noite para votar em Arthur Lira. Arthur Lira representa essa continuidade, esses 4 anos. Então o que a gente precisa fazer aqui é uma greve sanitária. Não tem como não fazer. Porque não tem como esperar do parlamento, não tem como esperar do judiciário e muito menos do executivo. Então, se quem está morrendo é o trabalhador, lembre-se, a primeira vacina aqui na Bahia foi na catedral do Hospital Irmandulce, aquela aglomeração bizarra, onde todo mundo ali se vacinou, menos o trabalhador. Todo mundo ali. Governador, prefeito, secretário, todo mundo se vacinou ali. Menos o trabalhador, menos os motoristas que levaram eles para lá, as pessoas que arrumaram aquele cenário. Eles não se vacinaram e não vão se vacinar. Talvez até alguns já tenham morrido. Então o que a gente precisa fazer é uma greve sanitária. O Banco do Brasil está parado, os petroleiros vão parar na semana que vem, os professores de São Paulo também estão propondo uma greve sanitária. Então não dá mais para a gente trabalhar pelo impeachment, porque o impeachment é a continuidade e a legitimação de tudo que está aí. Minha mãe, por exemplo, está doente agora. Tomara que não seja Covid. Será que ela vai dar tempo para ela se vacinar? Eu não tenho outra mãe. E vocês aqui, quantos vocês já perderam? Quantos vão perder? Será que na próxima reunião a gente vai estar com todo mundo aqui? A gente precisa pensar nisso. Enquanto a gente está discutindo isso aqui, a gasolina aumentou 8%. Já vai para quase 20% esse ano. O gás de cozinha, pode esperar o aumento do gás de cozinha, porque a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis estão no CAD nesse momento, alegando que o preço do combustível no Brasil está muito baixo e eles não conseguem importar. Quem vai vencer? São eles ou nós? São eles. Porque eles têm dinheiro. A gente só tem a força de trabalho. E a nossa única ferramenta de luta aqui para pressionar a vacina é parando, garantindo os serviços essenciais de saúde, claro, e aí a CUT e a CTB precisam trabalhar nisso para garantir, mas todos os outros setores precisam parar. Essa precisa ser uma resposta que não passa pela via institucional. Infelizmente, a gente não vai conseguir nada. Nem a frente ampla, que nós tentamos a Prefeitura de Salvador, que a frente do ACM foi muito maior do que a nossa, como a frente ampla no Congresso agora, a gente não conseguiu votar ninguém. Nem o Baleia, que é um escracho também. A gente vê lideranças de esquerda dizendo, e tendo que dizer, infelizmente, que apoiariam o Baleia Rossi. Isso aqui é... Por quanto tempo mais a gente vai ficar aqui? Né? A refinaria está sendo vendida pela metade do preço. Metade do preço. E ela só está sendo vendida porque a Mubadala quer o preço alto. Ela não vai investir no Brasil se ela não conseguir lucrar. E para lucrar ela precisa vender combustível caro. E esse é o motivo de vincular o preço do gás de cozinha à política internacional. A refinaria parou uma unidade de gás de cozinha em junho do ano passado. Para quê? Para elevar o valor. Então, como é que essas pessoas vão comer? As pessoas já estão debilitadas pelo Covid, precisam se alimentar corretamente e não tem gás de cozinha.
E o gás de cozinha entra na casa de todo mundo aqui. Todo mundo que está aqui. Todas as lideranças que estão aqui comem, se alimentam. Se alimentam com gás de cozinha, encanado ou em botijão. Botijão é mais para gente que é suburbano, né? É o formato mais suburbano. Mas nós precisamos nos respeitar. E nos respeitar é não conversar com esse tipo de gente. Porque esse cara está vacinado. Vocês acham que o Léo Prats não está vacinado? E quando é que eu vou ser vacinado? Quando é que a Celi Tafarel vai ser vacinada? Quando? Como é que toda hora, toda etapa enxerta de gente? Não é porque está subdimensionado, não. Está entrangendo pelo ladrão. Isso é muito claro. Então, me perdoe o desabafo aqui, de dizer, claro, todos estamos do mesmo lado, mas eu não posso deixá-los de alertar, deixá-las de alertar em relação a esse tema, a esse ponto. Nós precisamos parar. Porque o que aconteceu com a possível greve dos caminhoneiros no dia 1º, né, moveu rapidinho o governo. Rapidinho. E disse, não, peraí, não é bem assim, a gente vai fazer aqui uma média ponderada com os preços internacionais. Não tem como. Não tem como a gente ficar fingindo que está tudo bem. Eu estou confinado. Quem é que não está confinado aqui? Quem não pode, que está trabalhando. Porque até na nossa militância saem cards dizendo o nível alto de exposição, nível médio e nível baixo. Aí tem ir para a praia, nível médio. Né? A tocar na mão de alguém é nível alto. E pegar o ônibus não entra na planilha de ninguém? E trabalhar não entra na planilha de ninguém? Será que o shopping que está aberto aí por conta de ACM Neto, de Léo Prats e companhia, não está matando gente? Os ônibus estão vazios? Não estão. As pessoas são obrigadas a ir trabalhar. Então, eu deixo esse apelo aqui, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre a força que a gente tem. E a única força é a do trabalho. Não tem articulação mais. A gente está sem governo e aqui nada institucionalmente vai funcionar. Me perdoe a franqueza, mas é isso. Muito obrigado, desculpe, Aladilce. Obrigado pela oportunidade aí. Não, foi bom, foi muito boa a sua fala, Jailton. Foi bom você ter entrado aqui. Nós estamos participando também do comitê Fora Bolsonaro, todos nós aqui. Mas esse comitê aqui, nós não temos nenhuma ilusão com a via institucional, mas é preciso que a gente se aproxime exatamente para a gente saber o que está acontecendo e transformar isso. Nós precisamos, por exemplo, não tivéssemos essa conversa aqui, nós não saberíamos o grau, né, de dificuldade que está essa campanha. Claro que nós até imaginamos, sabemos que não tem vacina, mas como as coisas estão se dando, isso nos ajuda a nos municiarmos para a gente ir para a rua. Eu concordo com você que esse país precisa de uma greve geral, o povo precisa ir para a rua. Não dá para naturalizar mais de 200 mil mortes. Não dá para naturalizar isso que Gisélia, que Lorene, que todo mundo falou, que Celi falou aqui. Não dá para a gente ficar confinado naturalizando. Só que nós precisamos de nos armarmos para fazer isso. E é isso que esse comitê aqui está fazendo, porque essa é uma questão que precisa... As pessoas estão achando, porque chegou vacina, que logo ali amanhã vai se vacinar. E isso acaba amortecendo as tensões, acaba amortecendo e as pessoas ficam esperando que venha a vacina, né? E não há tanta... Vamos aguardar mais um pouco, não precisa ir para a luta. Não precisa. Então, a gente precisa colocar as coisas a nu, precisa jogar isso para o povo. Nós precisamos desfazer, por exemplo, as fake news que estão aí. Nós precisamos fazer com que o povo volte a acreditar na vacina. A vacina ajudou a debelar isso, esse é o nosso objetivo, a debelar muitas doenças, né? Isso que está sendo feito no Brasil é um absurdo, esse desmonte. E a gente sabe que Baleia Rossi, que Léo Prats, que e ACM Neto, que é o presidente nacional do DEM, fazem parte desse outro campo. Mas, no momento, nessa queda de braço que nós perdemos lá atrás, nós estamos aí tentando recuperar as forças, mas não temos ilusão de que essa via institucional, né, no campo, né, das forças da direita, que a gente vai conseguir transformar esse país. Mas a gente precisa fazer com que o povo venha com a gente. E, para isso, nós temos que discutir e tramar aqui como é que nós vamos fazer. Então, é só para acrescentar uma coisa pequena, que ontem eu participei de uma audiência
Defensoría Pública Estadual y la auditoría, y tratamos sobre la cuestión de la vacina y el auxilio emergencial, ¿no? Y una de las cosas que yo coloqué, que yo quiero acrescentar aquí, no es una novedad, mas es bueno destacar, que ya bem destacado, que a atitude que tem nosso presidente Bolsonaro é exatamente igual a qualquer outra atitude da extrema-direita em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta. É exatamente contra a vacina, e principalmente a vacina que vem de países ou que são da área socialista ou que têm proximidade a essa área socialista. Por isso que há uma necessidade do mundo, do império, de condenar todo o que venha da China e também de macular como suspeito todo o que venha da Rússia. Por isso que eu vou dar um exemplo bem claro, que é o lugar onde eu tenho parentes e amigos, onde eu nasci, que a Argentina, que o governo lá se preocupa com a vacina, sim, mas a extrema-direita, a população da extrema-direita e os partidos da direita saem na rua a fazer passeata contra a vacina. Olha o absurdo que chega a esse ponto, né? E, consequentemente, e lá que tem, por exemplo, a vacina russa como única neste momento, só vai aparecer a chinesa depois de um tempo, o governo argentino tem feito enormes esforços, e vou esclarecer isto, para comprar a Pfizer. A vacina da Pfizer é uma vacina norte-americana, que tem 3 fábricas nos Estados Unidos, uma na Alemanha, e é a mais cara de todas, é difícil de ser transportada, porque exige 70 graus abaixo de zero para poder andar e até ser inoculada. Ou seja, é a mais cara, é a mais difícil de transportar, e a própria Pfizer exige miles de situações complicadas, a tal ponto que a Argentina, que realmente quis comprar, não conseguiu até agora. Então, a Pfizer é uma complicação, diga-se de passagem. E, em segundo lugar, é a única, por incrível que pareça, é a única que deu problemas em lugares como Noruega e Israel. E aquela que era muito suspeita para todo mundo, do ponto de vista da mídia, é hoje considerada uma das vacinas mais seguras, que é a vacina russa, a Sputnik, né? Até porque ela tem um componente diferente de todas as outras vacinas que houve no planeta. Tem 2 adenovírus humanos, não é feito em cultivo vegetal ou animal, é feita em seres humanos, e são 2 adenovírus diferentes, da primeira dose para a segunda dose, de forma tal de que ele ataca o vírus da Covid-19 de todas as formas. E está comprovado hoje pela OMS, há uns 15 dias, de que realmente isso é uma comprovação científica. Ou seja, a que era mais suspeita de todas passou a ser, hoje em dia, a vedete da questão. Então, estou querendo dizer isto porque há uma campanha da ultradireita a nível internacional contra as vacinas no mundo inteiro, seja no nível governamental ou no nível da oposição, dependendo de cada país. Só isso. Querida, bem rápido. Eu gostaria de que fosse pautada a questão da quebra de patentes, que isso tem a ver com o que ele colocou. Então, nós temos que reivindicar também essa quebra de patentes. Isso mesmo. Nós temos um documento, que foi um documento base, né, que nós reproduzimos um documento lançado nacionalmente da Abrasco, e SEBS e outras entidades. Nós reproduzimos esse documento aqui na Bahia. Nós chegamos, inclusive, aqui, acrescentamos algumas bandeiras, né? Sali participou dessa elaboração. Eu acho que a gente devia resgatar isso e acrescentar essas questões que nós inclusive, com prioridade, essas questões que foram aqui propostas hoje, que é a atitude que nós temos que ter de pressão e cobrança do governo federal em relação à compra urgente, à aquisição de doses urgente e produção, investir em produção. Isso
né? Ao mesmo tempo, nós temos que ter as bandeiras do fora Bolsonaro, da desocupação do Ministério da Saúde. Eu acho que a gente precisava, inclusive, examinar a possibilidade mesmo de uma ação na justiça, mesmo que a gente não consiga resultado positivo, mas eu acho que vale o esforço político, que possa, inclusive, contaminar outros estados, outras forças. Então, eu acho que essas questões que ficaram aqui muito evidentes, primeiro que é a necessidade imediata, se não vacinar todo mundo, vacina para todos, né? Já, de uma vez, não ficar nessa disputa, né, de prioridade. Então, nós precisamos marcar isso, pressionar para adquirir as vacinas e para produzir. E, do ponto de vista político, essas questões. O Ministério da Saúde precisa assumir uma coordenação nacional e realmente fazer com que um plano nacional de imunização seja efetivado. Eu acho que eu queria ver se a gente conseguia marcar, refazer isso. Acho que aí podemos, eu, Gisele, no grupo que a gente vem trabalhando, Lorene, a gente passa para vocês, a gente tenta sistematizar isso, passa para vocês. E eu tenho visto que está havendo várias iniciativas, reuniões. Nós vemos que o Conselho Estadual de Saúde está com um observatório, que é uma coisa muito boa, né? Os municípios precisam, o controle social dos municípios precisa, que já é o controle social do SUS, que conhece, né, que participou, que construiu esse sistema, tem que estar em movimento. Então, tem esses conselhos que estão sendo ativados. Mas nós temos também outros, tem um comitê popular aqui. Então, eu acho que a gente precisava, na próxima reunião, tentar trazer todo mundo, né, desses outros movimentos, no sentido da gente ter uma discussão, inclusive, mais política, entendeu, Jailton? É claro que a gente tem que ir para cima, porque a nossa proposta é nos aproximarmos e eles sentirem que a gente está pressionando, porque nós precisamos desesperadamente que saia. Nós não temos saída. Até para a gente ir para a rua, até para a gente ter a força para lutar, é preciso vacinar. É preciso vacinar. Eu acho que isso o mundo todo está correndo atrás disso. Então, na próxima semana, eu vou entrar em contato com a Estela para ver qual o dia que ela abre a agenda para a gente, combinar com o secretário de Salvador e daqui para lá a gente podia preparar esse documento e soltar. Eu acho que a gente pode soltar até antes, né? Até antes. Eu participo do grupo nacional que foi organizado, o Abraço à Vacina, né? Tudo que acontece aqui eu estou colocando lá e também estou trazendo as coisas. Eu acho que a gente podia, nesse dia também, trazer, né? Ver se a gente traz o Fernando Pigato, a presidente da Abrasco, né, da presidente do SEBS, para a gente, eu acho que esse negócio tem que ser, a sociedade tem que reagir de maneira mais forte, né? Nós não estamos conseguindo. Me angustia muito que essa intervenção e essa ação política em relação à vacina fique na mão da direita ainda, porque é Dória e a Rede Globo. Né? É Dória e a Rede Globo. Quem sistematiza os dados de informação da vacina é o consórcio de notícias, é o consórcio de imprensa, não é o Ministério mais. Então, quem está governando esse país o desgoverno, quem está destruindo é Bolsonaro, quem está governando são essas forças aí. E nós precisamos lá, o campo da esquerda, o campo da democracia, o campo que construiu esse Estado, né, que está lá na Constituição, a gente precisa reagir, né? A questão da Covid e do enfrentamento à Covid, ela está sendo altamente partidarizada. Isso inclui, inclusive, todas as forças. É preciso ficar muito claro, né? É uma questão de vida ou morte para a gente. E nós temos que bater nisso, né? Precisamos bater nisso. Não dá para ser uma disputa, eu estou gastando, por exemplo, eu vejo falas de secretários dizendo assim, nós já gastamos tanto em vacina, já gastamos tanto, abrimos tantos leitos, mas isso não resolve o problema.
Eu acho que é preciso, inclusive, que as falas daqueles que são parceiros, né, daqueles que têm uma postura democrática, tem que ser uma fala no sentido de ir para cima também, de cobrar. Se estão sentindo, estão sendo asfixiados nos estados, nos municípios, não pode ficar, o discurso não pode ser esse, do qual o investimento que está fazendo, porque isso aí não vai nos levar a nada, né? Não nos leva a nada. Eu queria só fazer esse comentário, mas nós iríamos até discutir isso no segundo bloco, não é isso, Gisele? Essa questão da comunicação oficial que né, passa uma ideia de que as coisas vão se resolver, que a vacina vai chegar. É só esperar que a vacina vai chegar. Mas pode ser que quando a vacina chegue, a gente já tenha tantas mutações e tantas coisas que a Zorra, né, não resolva nada, que o investimento seja, né, para nada. Então, realmente urgente que esse movimento da sociedade, né, tenha força, né? E temos que juntar as forças nacionalmente. Bom, se vocês não tiverem nenhum comentário mais a fazer, ficamos assim, com uma outra reunião na próxima semana. Mas acho que a gente precisava fazer esse documento. E eu estava pensando assim, a gente tentar fazer uma entrevista coletiva para lançar esse documento, com essas ponderações, independente de termos, aí sem gestores. Porque esse momento aqui foi um momento que era exatamente isso. A gente queria saber como é que eles estavam, qual era o posicionamento deles, certo? Nós não concluímos essa discussão. Na próxima semana teremos outra. Mas, independente disso, nós temos que fazer uma comunicação, uma conclamação à sociedade, no sentido da gente avançar nessa luta. E, para isso, eu acho que nós temos é preciso divulgar, né? É preciso sair na imprensa, na grande mídia, né? Aí a gente poderia fazer, também na próxima semana, um lançamento desse documento, desse manifesto, com essas novas questões. Eu acho que realmente tem que atualizar esse documento. E, para mim, a atualização passa por essa análise que nós fizemos aqui e passa, primeiro, que nós precisamos remover o entulho, vamos dizer assim, o entulho, né, que nós temos, né, que está desmantelando e desmantelou a Política Nacional de Imunização, Programa Nacional de Imunização, e que desmantelou o Ministério da Saúde. A gente precisa botar no centro dessa história, né, a questão do Ministério da Saúde ser devolvido para os sanitaristas, os epidemiologistas, para aqueles que construíram o Sistema Único de Saúde. Então, para mim, essa é uma questão central. Tirar, então, Bolsonaro e esse entulho que está lá no Ministério da Saúde, impedindo, né, que se desenvolva de forma coordenada o enfrentamento da pandemia. Nós percebemos na fala dos secretários, isso não significa, né, que a gente... alinhamento não, é uma constatação. Né? Não existe coordenação nacional para o enfrentamento da pandemia, não existe coordenação nacional para, né, a questão da imunização, do plano de vacinação. Não existe uma coordenação nacional. Pazuello está sendo processado por Manaus, mas ele não tem que ser processado só pelo Manaus, tem que ser processado por muito mais do que isso. E outra coisa, nós temos que casar e vincular e amarrar toda essa tragédia que nós estamos vivendo com a incompetência dos militares. Nós temos que desmoralizar os militares. Nós temos que tirar os militares, nós brigamos contra a ditadura militar e vamos agora nessa nova forma de ditadura militar que está se instalando no Brasil. Uma ditadura, né, que está vindo corroendo as instituições por dentro. Então, a gente tem que fazer uma vinculação direta dessa tragédia que nós estamos vivendo com essa gestão militar do Ministério da Saúde. Essa gestão militar do Ministério da Saúde tem que ser, ela tem que ser desmascarada e desmoralizada. Então, os militares, fora militares do Ministério da Saúde. É isso que a gente tem que botar. Não é Pazuello só, não. Fora militares do Ministério da Saúde, que se apropriaram, desmantelaram todas as políticas que se desenvolvia, né, de 30 anos do Sistema Único de Saúde. Eu queria só, reforçando aqui o convite, né, para que
mais vocês que estão chegando pela primeira vez, participando pela primeira vez, que nos acompanhem. Vamos ver se a gente junta as forças e as angústias para transformar isso em ação política e ver se a gente consegue contagiar todas as pessoas que estão ao nosso redor para sair desse negacionismo, né, dessa postura, né, de inércia. Vamos finalizar aqui. Nós vamos passar para vocês o resumo, né, a sistematização do que a gente discutiu aqui para as contribuições. Deixo em aberto aqui só a data da reunião com os secretários e também essa data para a gente fazer o lançamento do manifesto, né, do novo documento, tá certo? Então, um abraço a todos e todas e a luta continua. Fora Bolsonaro, vacina para todos. Para bom investidor é o que o governo faz. Vender refinaria, entregar tudo e mais. Vender pela metade enquanto o povo jaz. Doando um patrimônio como a Petrobras. Não tem medida, a sua sanha é privatiz. Não tem limite o seu sonho, entreguis. Você deixou Manaus numa ferida espós. Mentira, cloroquina, sem vacina em nós. Você quer destruir a igreja e sua cruz com o seu discurso tosco de louvar Jesus. Mas de que vale esse governo, grande boys? Parece que do povo seu você não gosta. Você transforma a Caixa em BTG Pactual. Você quer autonomia do Banco Central. Não há em toda a fauna um animal tão bês. Mas já tem gente vendo que você não prez. E tudo isso é o governo Bolsonaro, essa quadrilha que assaltou nosso Planalto. Tem a CM, o Cirão e a Rede Globo, ministro do Supremo fazendo de bobo. Pra bom entregador é o que o governo faz, baixando seu salário enquanto aumenta o gás. Enquanto o povo morre em nossos hospitais, é o preço do alimento que vai matar mais. E pra bom enganador é o que o Supremo faz. Pra bom enganador é o que o Supremo faz. Mantendo o Sérgio Moro como um bom rapaz, fingindo que é o guardião da paz. Enquanto a fome aumenta ainda mais. Pra bom entendedor é o que o Congresso faz. É um tapa na sua cara, tanto fez e tanto faz. É a dança de quadrilha no caixão e nos quintais, vendendo a sua alma na feira de capitais. Pra bom entendedor esse governo bais, bom enganador esse governo bais, entregador esse governo bais. Esse governo basta. É isso. Obrigado.